Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 27 de setembro, não esqueça, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, vamos lá? Oh, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amadas irmãs e amados irmãos e ouvintes em Cristo Jesus, invoquem, dependam. Quanto mais invocarmos, dependendo desse nome, com certeza nós estamos chegando ao reino de Deus. Porque nós podemos subir através desse nome que está acima de todo nome. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, façam um teste todos os dias. Invoque, dependa desse nome. Oh, Senhor Jesus. E depois que invocarmos, nos esvaziarmos, sentimos o queimor no Espírito dentro de nós, ardendo como essa tocha de fogo, nós podemos sim abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim vocês ler Isaías 51 ao 53, Efésios capítulo 3 ao 33, Salmo 69 ao 19, 36 e Provérbios 24, 7. Leiam com calma, dependendo sempre do Espírito, porque só é através do Espírito que eu e vocês podemos sentir a presença do Senhor e as suas revelações. Louvado seja Deus. E amados, aqui em Isaías 53, eu peço a todos vocês, tenham um tempinho, leia. Aqui está o viver do nosso Deus para mim e vocês. Amém? Vou ler só esse versículo aqui. O 53, ele diz: Todos nós, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Portanto, amado, é rico demais esse capítulo 53. Só esse versículo já diz tudo. Como eu e vocês e amados ouvintes, precisamos do Senhor. Ele fez cair tudo sobre ele. Nós que éramos inimigos de Deus. Então, ele levou tudo ali para a cruz. Nossos pecados, para nos perdoar. Por isso que eu e vocês precisamos crer e obedecer a sua palavra. Louvado seja Deus. Não esqueçam, leiam. Tem um tempinho, leiam. Isaías 53, bem explicadinho, o viver do nosso Senhor. E depois que nós lermos a Bíblia, temos também o alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Louvado seja Deus. E o volume, você já sabe, é o 6. A série é Então Virá o Fim. O título geral, A Vinda do Senhor está às portas. Escrito pelo nosso querido e amável Pedro Dong, um irmão que, graças a Deus, Deus tem usado bastante na sua palavra, e que nós, como seu irmão, também podemos desfrutar junto dessa palavra profética. Essa palavra nos está dando a mim e a vocês muitas revelações. É só nós se abrirmos para o nosso Senhor. E hoje, terça-feira, graças a Deus, nós estamos na terceira semana e o título da semana é O Abominável da Desolação. Ó Senhor, tá chegando, gente, tá chegando o abominável. Senhor Jesus. A leitura bíblica tem vários capítulos e versículos que com certeza já lemos, mas é bom reler novamente. Ler com oração também já lemos, que é Efésios 5, 25, parte B.
ao 26. E diz para mim vocês, olha que maravilha. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não foi nada forçado, lembre-se bem disso. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Portanto, amados, aqui esse versículo já diz tudo. O nosso Senhor, ele não veio forçado. Ele não veio forçado. Ele obedeceu ao Pai. Então, ele, ele mesmo se esvaziou de si mesmo e se entregou por mim e por todos vocês, porque ele não faz acepção de pessoas. E hoje vai falar sobre o cativo da Babilônia, Senhor Jesus. Oh, que o povo de Israel foram cativos ao Babilônia. E o parágrafo diz assim: o povo de Israel, por causa da degradação, foi levado cativo para a Babilônia. Mas qual é a origem de Babilônia? Sua origem é Babel. Por quê? Conforme lemos, né, lá em Gênesis 18 ao 9, ele diz assim: Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente, caçador diante do Senhor. Daí, daí disse como Nimrod, poderoso, caçador diante do Senhor. Aí ele diz, quando eu era jovem, eu achava esse trecho positivo, pois Nimrod era valente diante do Senhor. Mas o relato aqui é negativo, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, porque ele liderou a geração pós-dilúvio contra Deus. Quando o dilúvio acabou, teve início uma nova geração com Noé e sua família que eram tementes a Deus. Noé teve 3 filhos apenas. Sem, como você já conhece, né? Cã e Jafé. Um descendente de Cã, Cush, gerou Nimrod, que se tornou poderoso na terra e influenciou os que temiam a Deus por causa do dilúvio e não mais tê-lo nem depender dele. Veja só como Nimrod foi astucioso. Teve o dilúvio, como vocês já sabem, né? E quando Nimrod nasceu, começou a influenciar para ninguém precisar mais do Senhor. Traga para hoje. Sabemos que há muitas influências, amados irmãos e amadas irmãs, e ouvintes no mundo, para que nós possamos desistir de, primeiro, nós que já queremos pregar a palavra, e dos que estão no mundo, que eles não vejam o Senhor. Mas lembre-se, eu e vocês temos essa incumbência de levar as boas novas, como diz aqui no Isaías 53. O Senhor, ele é o renovo. Então, eu e vocês devemos levar esse renovo às pessoas. Louvado a Deus. Aí aqui ele diz, com esse discurso, olha, discurso de dependência de Deus, Nimrod criou uma civilização sem Deus. Assim teve início um reino e um governo humano apartado de Deus. É o que as pessoas querem hoje. Se apartar de Deus. A maioria quer se apartar de Deus. Que se perpetua até nossos dias, tá vendo? Os vários governos humanos até hoje vivem no mesmo princípio de independência de Deus, ou seja, nós sabemos como é que já está o mundão aí. Eles não querem mais depender de Deus, querem fazer tudo por si mesmo. Oh, o homem tem capacidade de gerar recursos para sobreviver, de gerar segurança, construindo cidades para proteção do povo e de gerar entretenimento, aliás, para ter alegria e prazer. O homem tem tudo isso. Aí ele diz, diante disso, o homem acha que não precisa mais de Deus. É isso que Satanás quer de cada um de nós. Infundir isso nas nossas mentes. Nós não precisamos mais de Deus. Nós podemos fazer tudo. Mas, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, lembre-se, tudo vem de Deus. E lembre-se, principalmente o fôlego. Se Deus tirar o nosso fôlego por alguns segundinhos, vocês sabem que nós não somos nada. Então, o que eu e vocês devemos fazer é ir à presença do Senhor. Louvado. Foi assim que Babel e Babilônia surgiram e se tornaram o berço desse princípio. Amados, em toda a terra, na verdade, só há dois reinos. O primeiro é a igreja.
a realidade do reino dos céus, onde o céu governa. Nesse reino não vivemos sem Deus. Pelo contrário, dependemos totalmente dele, graças a Deus. E é ele quem governa nossa vida. Senhor Jesus, ele, amados irmãos e amadas irmãs de ouvintes, é a provisão para tudo o que necessitamos. E vivemos pela palavra que procede de sua boca. Está em Mateus 4:4. O segundo reino nós sabemos que é o de Babel, Babilônia, que em realidade é o que? O império das trevas. É a porta do Hades, do inferno. Esse reino, o ser humano declara que não precisa de Deus e consegue sobreviver sozinho. Segundo a política, esse reino afirma que o Estado é laico e não tem nada a ver com Deus. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, vamos ter cuidado, vamos ouvir o que Deus tem falado para mim e vocês todos os dias. Deus tem nos alertado. Eu estou voltando. A iniquidade está grande. Ouçam a minha voz. É isso que Deus diz todos os dias para mim e vocês. E por fim, eu quero ler só aqui. Ele diz assim, ó, no siga assim, nós não estamos no reino dos céus. Não podemos permitir que a Babilônia, o príncipe de Babel, entre na igreja, em nosso lar, em nosso relacionamento com as pessoas. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã o Senhor está falando no nosso coração. Não podemos permitir esse princípio babilônico acabar com o nosso relacionamento com as pessoas. Pelo contrário, nós temos que ir contra esse princípio babilônico e fazer a vontade do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E cada um de nós, nesta manhã, amados, podemos se abrir mais para o nosso Senhor. Oh, Senhor Jesus. Aqui do texto de uma advertência para mim e você. O cativo, pelo qual Israel passou, também aprisionou a igreja. Até o final do primeiro século, a condição da igreja era o que? Maravilhosa. Houve ascensão e crescimento contínuos. Posteriormente, porém, a degradação entrou. No segundo, do segundo século em diante, começou a luta por posição, poder, dinheiro, riqueza, e a igreja degradou-se cada vez mais. Ó Senhor Jesus, foi assim que a igreja se contaminou com o princípio de Babel, chegando ao fundo do poço, com a igreja em Tiatira, que está lá em Apocalipse, né? Leiam em Apocalipse 2, 18 a 19. Por isso, amados irmãos, nessa manhã, Deus está falando muito forte para nós. Nós não possamos estar servindo e ouvindo esse princípio babilônico. Precisamos estar ouvindo a palavra profética. E eu e vocês temos essa comissão que Deus nos deu e missão de levar essa palavra a todas as pessoas, porque Ele mesmo não faz nem fez a acepção de pessoa. Então, eu e vocês devemos levar essa comissão. E lembrando, Cristo, Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É isso que nós devemos fazer. Amar a igreja e se entregar pela igreja. Amém? Louvado a Deus. Que todos tenham um bom dia na presença de Deus. E não esqueça, se ganharem algo da palavra, passe uns para os outros. Alguém pode estar precisando de uma simples frase como essa. Não podemos permitir que a babilônica, o princípio de Babel, entre na igreja, em nosso lar, em nosso relacionamento com as pessoas. Apenas uma frase dessa pode mudar sua vida e pode mudar a vida de muitas pessoas. Amém? Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. Sim.